Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Bauru, Casa do Povo, casa de vocês. Sintam-se à vontade. Estamos dando início a esta audiência pública, convocada pelo presidente dessa edilidade, o vereador Alexandre Bussola, que, por motivos de força maior, não pôde estar presente, e incumbiu este vereador, Paulo Eduardo de Souza, de presidi-la, de acordo com os artigos do Regimento Interno, a fim de discutirmos sobre a instituição no município do Dia Municipal da Cultura e da Paz, a ser comemorado no dia 25 de julho. Em pé, todos, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 17h36, e lembramos que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 58F do Regimento Interno, iremos encerrar às 21h. Obrigado. Encontros presentes, este vereador que vos fala, vereador Marcos de Souza e vereadora Thelma Gobi. Por favor, doutora Thelma irá nos secretariar, os dois, algumas justificativas de ausência. O vereador Alexandre Bussola justifica sua ausência por motivo de viagem, já previamente agendada. O vereador Faria Neto justificou sua ausência por compromissos familiares anteriormente assumidos. Nobre vereador Marcos, por favor, os presentes. Cristiane Sobral da Silva, Bruna Carolina Arruda, Célia Maria Lopes Silva, do Núcleo Góis, a Flávia Toquete, Sítio Casa Jatobá, Roberta Martins da Rosa Silva, da Prefeitura Municipal de Bauru, SEBS, a Luciana Dias, também da SEBS, a Daile Aparecida Fidelis, estagiária da SEBS, o capitão Tito Pereira, presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra, Alessandro Barbosa, assessoria da Câmara Municipal, e Roberta Cristina Venâncio, da Prefeitura Municipal de Bauru, SEBS. A estrutura dessa audiência será feita com uma breve introdução desse vereador, e a seguir a palavra será aberta a quem quiser fazer uso, com um limite de 10 minutos, com bastante condescendência, desde que pertinente à fala, né? Não há censuras e não há reprova. É um exercício de liberdade individual sobre todos os aspectos. Cada um pode aqui expressar o que pensa, o que sente, de maneira a não se restringir a nada. Encerrados os pronunciamentos públicos, os vereadores poderão se colocar, e pretendemos, ao final da audiência, elaborar um relatório que será enviado a todos que tenham deixado os seus e-mails, os seus contatos, reportando o que aqui foi decidido. A expectativa dessa audiência é que se possa ser instituído, por meio de projeto de leis, no município, aquele projeto que institui o dia 25 de julho do calendário gregoriano como o Dia Municipal da Cultura e da Paz, bem como é adotada a bandeira da paz no município de Bauru. Esse projeto de lei, ele reproduz uma experiência de dezenas de cidades já no estado de São Paulo e no Brasil, e configura-se aquilo que todos almejamos, a paz. A paz, uma utopia para muitos, é um ideal que suporta a vida em sociedade. Com certeza a paz é um produto do amor. Com certeza podemos reportar a paz como um estado de espírito individual que repercute na coletividade, permitindo a sua coesão, permitindo o encontro de diferenças e que essas diferenças não sejam motivo de discórdia. Não há paz sem justiça. Não há paz sem amor. Não há paz sem pessoas com cultura de quem são, da sua história coletiva e individual, que possa ser sintetizado em comportamentos que culminam com a paz. Não podemos negar a nossa história. No momento em que negamos quem somos, negamos a si próprio e ao próximo. E não há paz. A paz é um movimento individual e interno que inicia na pessoa. E só pode existir se houver liberdade, para que ela, sendo o que seja, seja aceita. Esse é um desafio. Como disse há pouco, uma utopia para muitos, mas um ideal que nos mantém vivo. Uma convivência em sociedade. A paz
advinda do amor, faz parte de quase todas as religiões, onde o amor é o princípio básico. Religião reconhece a divindade e reconhece o próximo como uma relação fraterna. É disso que falamos aqui. E quando uma lei expressa isso, ela é por demais nobre, porque ela traz à vivência sugestões de comportamento, para que possamos ser melhores, para que possamos não ser melhor do que o outro, mas que possamos ser melhor para o outro. Isso é o Dia Municipal da Cultura e da Paz. Então, mais do que nunca, também cumprindo a legislação municipal, onde há necessidade de uma reunião como essa para que o projeto seja aceito, aqui estamos, celebrando um ato democrático, um ato de liberdade, onde, sem qualquer restrição, todos terão direito à palavra. Sintam-se à vontade. Quem quiser se manifestar de momento já, fique à vontade. Por favor. Teremos uma apresentação agora, que, por favor, Flávia. Lembrando que este evento está sendo televisionado ao vivo na TV Câmara e será reprisado por diversas vezes. Então, as palavras terão repercussão, não só aqueles que estão aqui, mas principalmente a comunidade bauruense e região. Pode ser, sim. Tá? Você fica mais à vontade. Tá legal. Tá bom. Boa tarde a todos. Meu nome é Flávia, do sítio Casa de Jatobá, que, em conjunto com a Rede Entre Laços, compõe o SESC e o SENAC, Núcleo GELS e todos os simpatizantes dessa causa, os amigos. A gente veio até essa casa solicitar a aprovação desse dia. Eu, nesse momento, gostaria de contextualizar a todos vocês sobre o porquê que nós estamos aqui e contar um pouquinho da história dessa bandeira e para que entendamos um pouquinho sobre o Pacto de Heritage, e quem foi Nicholas Heritage. Bom, proposta do Dia Municipal da Cultura e da Paz de Bauru. O dia 25 de julho está se tornando real como Dia Municipal da Cultura e da Paz. Esta realidade fará com que, neste dia de cada ano, todos os brasileiros programem em seus municípios eventos culturais criativos e estendam para o ano todo atividades que visem a paz. O sítio Casa do Jatobá e o Núcleo GELS, juntamente com a Rede Entre Laços, o SESC e o SENAC de Bauru, grupos artísticos locais e cidadãos engajados estão reavivando a memória sobre o Pacto Heritage de Paz, assinado no dia 15 de abril de 1935 em Washington, nos Estados Unidos da América, com a adoção da bandeira da paz como símbolo protetor das instituições culturais, educacionais, científicas e todos os monumentos históricos mundiais. Reconhecendo o Pacto e a bandeira da paz como elementos verdadeiros de proteção e incentivo à cultura, apoiam a iniciativa de Heritage, trabalhando ardorosamente pela sua efetivação. O pacto foi apresentado por Nicholas Heritage em Nova York. Em 1929, Heritage foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Em 15 de abril de 1935, Franklin Roosevelt presidiu a cerimônia máxima na Casa Branca, em Washington, D.C., na qual 20 países latino-americanos e os Estados Unidos da América assinaram este documento histórico. Oswaldo Aranha foi o signatário pelo Brasil, sendo este um documento internacional vigente. Nicholas Heritage, artista mundialmente conhecido, arqueólogo, explorador, filósofo e humanista, com grande contribuição ao mundo da cultura e da arte, produziu mais de 6.000 pinturas e escritos, as quais podem ser vistas e visitadas em seu museu na cidade de Nova York. Criou o Tratado Universal de Paz e de Proteção aos Tesouros do Gênio Humano, que hoje leva o nome de Pacto de Heritage, também conhecido como a Cruz Vermelha da Cultura.
Definiu a cultura como o cultivo do potencial criativo no homem. Acreditou que alcançar a paz através da cultura é um propósito a ser realizado pelo esforço positivo da vontade humana. A bandeira que propõe descreve o círculo como uma representação da totalidade da cultura, com as 3 esferas, cor vermelho-púrpura, tipificando a arte, a ciência e a espiritualidade, 3 atividades socioculturais bem abrangentes. Ele também descreveu o círculo como sendo representativo da eternidade do tempo, abrangendo o presente, o passado e o futuro. Este sinal da tríade pode ser encontrado em muitos lugares. Tem diversas interpretações e possui um caráter universal. Compõe o mais antigo dos símbolos indianos, Chintamani, o sinal da felicidade, e pode-se encontrá-lo no Templo do Céu de Pequim e nos 3 tesouros do Tibete, na Madonna de Estrasburgo, nos escudos dos cruzados, no brasão dos templários e de alguns papas, e nas cerimônias cerâmicas da era neolítica. Nada poderia, então, ser mais apropriado para figurar na bandeira que ora propomos do que este símbolo, que não é um mero ornamento, mas um sinal que carrega consigo profundo significado. Ele existe há imensuráveis períodos de tempo e pode ser encontrado no mundo todo. Ninguém pode, portanto, alegar que ele pertença a qualquer seita, credo, partido político ou tradição particular. Representa todas as tradições espirituais e evolução da consciência em todas as várias fases. Hoje, onde quer que a bandeira da paz proposta por Hurrit for hasteada, se reconhece o grande alcance do passado, do presente e do futuro. Estimula o indivíduo a esforçar-se para realizar o seu alto potencial, embelezando todos os aspectos da vida. Estimula cada pessoa a tomar responsabilidade pela evolução do planeta, o que significa ser o construtor da paz. Simboliza a transformação do indivíduo e da sociedade. Representa a cooperação em todos os aspectos da atividade humana. No fundo, representa o próprio ser humano na sua totalidade. As esferas lembram o corpo físico, o espírito e a mente, e o círculo, o livre-arbítrio, que é a nossa consciência evolutiva. A ideia de defender a paz, a mais bela manifestação da cultura e as criações do gênio humano, é nobre e essencial. Exige esforço de cada um de nós. Devemos praticar ações que possibilitem a sua realização, conscientizando-nos da importância da cultura e da paz, que são expressões sinônimas. Daí a instituição do dia 25 de julho como Dia Municipal da Cultura e da Paz e a adoção da bandeira da paz como símbolo maiúsculo dessa ideia. O dia 25 de julho é o escolhido por não ser uma data política ou religiosa. É o dia ideal, pois nesse mesmo dia se comemora o Dia Universal da Tolerância, do Amor e do Perdão, tríade sobre a qual se sustentam todos e quaisquer projetos de cultura e de paz. Hurrit afirmou que a cultura não pertence a um só homem, a um grupo ou a uma nação. É propriedade mútua de toda a humanidade e herança das gerações vindouras. Transcende a todos os obstáculos, partidos políticos, preconceitos e intolerâncias. É a mais alta percepção da beleza e do conhecimento. Sem cultura não há verdade, unidade e paz. Sem paz não há progresso. A cultura é o único instrumento para a paz permanente. Com ela, busca-se o caminho da construção pacífica. A condenação, o desespero, a aniquilação, a melancolia, a desintegração e todas as características da ignorância não são adequadas à cultura. Cultura e paz poderão fazer o homem verdadeiramente invencível, e nestas condições ele se torna tolerante e acolhedor. Onde há paz, há cultura, onde há cultura, há paz. É importante salientar que em todo o Brasil muitos municípios já aderiram à referida lei, como Ribeirão Preto, Campinas, Araçatuba, Arealva, Canela, Vitória, São Paulo, Goiânia, Curitiba e muitos outros, sendo esta lei estadual em Santa Catarina e Pernambuco. Em nosso município, já há algum tempo, estamos trabalhando em ações na direção da cultura de paz. Em 2011, o Café Social, realizado pela Rede Entre Laços, mediada pelo SESC-SENAC, onde ocorreu palestra sobre cultura de paz, atividade de café mundial com diversos representantes dos 3 setores da sociedade, público, privado e civil.
Em 2012, o Festival pela Paz, mobilização com passeata, diversas entidades, artistas, políticos e lideranças religiosas e comunitárias. Neste ano, articulação com a Câmara Municipal, com a entrega do abaixo-assinado de aproximadamente 500 assinaturas. Propomos que sejamos todos autores da referida lei, como causa apartidária e autônoma. Devemos aderir a ela como proposta popular e demanda da sociedade. E, neste momento, convidamos aos membros desta casa, aos presentes, que se somem a essa causa. O dia 25 de julho não será feriado municipal, mas sim dia para proporcionar momentos de reflexões e promoção de atividades sobre o tema, trazendo à luz da consciência a responsabilidade de fazermos de todos os nossos dias momentos dedicados à prática da pacificação. Assim que tenhamos em nosso município aprovada a referida lei do Dia Municipal de Cultura de Paz, daremos continuidade a nossos trabalhos, estes refletidos em articulações, bandeiras hasteadas em diversos eventos e locais, além da formação de um comitê de paz em nosso município, em consonância com o Instituto Heritage no Brasil e os trabalhos de cultura de paz dos órgãos oficiais e instituições interessadas na propagação dos mesmos. Agradecemos e somos gratos pela oportunidade. Obrigada. Gostaria de chamar agora, se possível, Pois não. a Paula, né, para ela Sim. mostrar isso. Nós ouviremos agora uma preleção, né, da Paula. É importante lembrar a todos que foi unânime a aceitação do projeto por todos os vereadores dessa casa, de maneira a tornar o projeto factível o mais rapidamente possível. Gostaria de anunciar também a presença do vereador Roque Ferreira. Convidamos também para adentrar aqui, Roque, vereador, por gentileza. Também da Gláucia Canela, assessora parlamentar do vereador Fabiano Mariano. Rosanete Matoso, da SEBS. O Vanderlei Antônio de Oliveira, da Câmara Municipal. Sérgio de Freitas, Câmara Municipal. Maria Castro, da Câmara, também. A Denise Oliveira também está presente. Nilce Figueiredo, diretoria de ensino de Bauru. Também a Paula Batassini, que é do Senac, que vai falar agora. E Bruna Rodrigues Machado. Temos também a presença do Rafael Viegas, do Legislativo, e Marcos Mursa. Muito obrigado pela presença de todos. O projeto de lei que discutimos aqui hoje já é lei em 34 cidades do Brasil. Pois não, Paula? Grata, boa tarde. Obrigada a todos pela presença, que vieram participar desse momento tão importante na nossa cidade, com uma temática de interesse de todos. Verdade? Primeiro, meu nome é Paula, eu trabalho no Senac, atuando com mediação de redes sociais. E um dos trabalhos é com a rede social Entre Laços, que tem como missão, na verdade, integrar os diversos setores da sociedade, civil, privado, público, e estreitar as relações entre as pessoas e organizações. Mas relações baseadas em quê? Em confiança, cooperação, e não da forma que todos somos acostumados, da forma hierárquica. A rede social é uma organização que a gente fala numa rede distribuída, onde todos são autônomos e responsáveis por qualquer ação, e o objetivo é realizarmos projetos em comum. Então, eu gostaria agora de apresentar o que aconteceu o ano passado, durante a semana de 25 de julho, independente de termos uma lei instituída no município ou não. E esse trabalho vai continuar. E só foi possível por ser um trabalho em rede, onde diversas organizações, pessoas, conforme a sua disponibilidade, fizeram o possível para que fosse concretizado. O projeto é chamado, então, Pela Paz. Pode passar, Maria. Bem, nós convidamos diversas lideranças religiosas que estiveram todas juntas no auditório do Senac para falar sobre a espiritualidade, o alicerce da paz. Então, foram 6 convidados que apresentaram suas visões e contribuições que seus credos acrescentam à cultura de paz. Também houve, nesse mesmo dia, com essas lideranças, um debate, um diálogo sobre a unidade das religiões em prol da cultura de paz. Esses momentos de dinâmica, integração entre as pessoas, contato, um pouquinho das imagens para vocês verem.
Trouxemos do Rio Grande do Sul um palestrante especialista na tecnologia da felicidade. Muitos jovens participaram também dessa palestra e desse movimento. Ele chama André Strahler. Um pouquinho desse momento, onde as pessoas apresentaram as suas visões. Também no SESC, aí já no auditório do SESC, nós convidamos ONGs, entidades sociais, movimentos populares para apresentarem as iniciativas que merecem ser compartilhadas. Nesse caso, foi o grupo Ouro Verde 100% Arte, que tem um trabalho legítimo, comunitário, nessa comunidade do Jardim Ouro Verde. Aqui um pouquinho, houve também intervenção do grupo Moitará, que são artistas, profissionais da área de cultura, que estiveram conosco também. Eu estou colocando aqui essas atividades porque muitos perguntam o que podemos fazer nesse Dia Municipal da Cultura e da Paz. São algumas ideias, né, sugestões do quanto cada um pode realizar aqui no nosso município. Também tivemos o grupo de capoeira Meninos de Agudos, então não só organizações da nossa cidade, mas sim da região, também estiveram conosco. Importante dizer, antigamente a rede social era chamada Rede Social Bauru. Como hoje diversas entidades, organizações, pessoas de outros municípios também participam, ela acabou se chamando Rede Social Entre Laços. E tudo decidido por meio de consenso e diálogo. É assim que a gente costuma trabalhar em rede. Esse aqui foi um e-mail marketing que uma grande colaboradora, uma web designer, a Nina, da Propag, elaborou para a gente, para divulgar o quê? O momento popular da semana do Projeto Pela Paz, onde aconteceu a caminhada, desde o Vitória Régia até a Praça da Paz. Esse aqui é só para mostrar para vocês que foi a arte, né, elaborada para a gente poder divulgar. Como vocês podem ver, ali está muito pequenininho, mas iniciou na concha acústica do Vitória Régia, bem cedinho, com o sol nascendo, o Tai Chi Chuan. E depois houve um momento ecumênico, onde diversas religiões fizeram as suas orações, e também um fogo sagrado que foi acendido, né, na concha acústica, iniciando todo esse momento da caminhada. Aqui uma imagem de vocês, as pessoas estavam lá bem cedinho ao sol nascendo, acho que foi umas 7 horas da manhã, né? O professor de Tai Chi também um colaborador, voluntário, que a rede é assim, né? A gente gera oportunidades, um conhece o outro, estreita o laço, um vínculo mais afetivo e as coisas acontecem. Aqui um pouquinho do momento da caminhada pela paz, uma dica aí para as escolas, as entidades, né, de participarem, né, dessa caminhada, dessa grande mobilização que aconteceu e vai acontecer este ano de novo. Então, a gente saiu do Vitória Régia e caminhamos, claro, com toda a segurança, apoio da Polícia Militar, até a Praça da Paz. Aqui mais um pouquinho do momento da caminhada, sempre hasteando a bandeira. Estivemos aí conosco, o que é o guardião do fogo sagrado, o mexicano, né, e cantando pela paz. Foi quem pôde participar, foi um momento muito especial. Tivemos mães amamentando, que depois fez uma roda de conversa sobre a importância do aleitamento materno, que também está relacionado com a cultura de paz e a base, né, do desenvolvimento humano. O grupo Moitará, os artistas do Grupo Solar, estavam todos na Praça da Paz, também nos recebendo, e transformaram aquele ambiente num espaço muito agradável, né? Pode passar, por favor. Com ministração de jurei, aqui a Bruna, que está aqui presente. Ikebanas, manifestações artísticas, pintura, danças circulares, teatro, arte, dança, música. Uma das lideranças religiosas estavam conosco, é da Igreja Messiânica, por isso que houve também a aplicação de jurei para quem tivesse interesse. E nada mais é que essa roda de conversa, esses momentos, é para quê? Para a gente melhorar o nosso convívio social, né, que está muito prejudicado. Né? Quando a gente fala cultura de paz, não é estender aquela bandeira branca da passividade, muito pelo contrário.
é nos unirmos para enfrentarmos os problemas e, assim, mediar os conflitos não pela violência, mas sim por meio do diálogo, né? Aqui um pouquinho que houve, até graças ao nosso parceiro da Associação Bauru pela Diversidade, uma divulgação pela mídia que ajudou bastante para ampliar a visibilidade do nosso projeto. Tivemos também, com o foco na defesa da causa animal, da proteção animal, um grande colaborador, o Vandir, que é de São Paulo, ministrando a palestra Paz e Amor Bicho, que acabou distribuindo materiais e pessoas que puderam aderir a essa campanha nacional em defesa dos animais. Porque muitos acreditam, e tem até resultados, né, sobre isso, que a violência antes do ser humano, ela começa nos animais. Então, uma pessoa que é agressiva, é violento com o animal, possivelmente lhe será com o ser humano também. Aqui a bandeira da paz em todos os momentos, né, aqui está o significado dela, para vocês poderem ler mais tarde com calma. E foi quando nós captamos essas 500 assinaturas a favor de instituir o Dia Municipal da Cultura e da Paz em Bauru. É isso. Muito grata pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua participação, né? E a nossa admiração pelo esforço e por tudo que tem sido feito para que essa data seja lembrada. Agora passará a ser uma data oficial do nosso calendário em Bauru. A palavra encontra-se aberta e seria muito, mas muito bom que nós ouvíssemos outras pessoas. Afinal de contas, a paz e a cultura são síntese de quem somos, né? Costuma-se dizer que todos somos, desde que professando alguma religião, guerreiros da paz. E aí vem a grande... Gostaria de registrar a presença também, presidente, do Leandro Tessari, que é do SOS Cerrado, a Manuela Sagioro, que é uma artista bauruense, e também Bernadette Rodrigues Begutti, do SENAC, da Rede Entrelaços. Muito obrigado pela presença de todos. Interessante notar que temos mulheres, somente mulheres aqui. E a paz, decorrência do amor, tem na mulher a primeira referência, qual seja o amor maternal. Todos, quase que todos, ou praticamente todos, têm a sua primeira referência afetiva ou relação onde o amor se coloca como princípio básico dessa relação, a relação entre mãe e filho. Interessante que aqui só tenhamos mulheres. Muito provavelmente, a paz inicia-se pelas mulheres. Temos aqui a nossa vereadora, representante do gênero na casa. 52% do mundo é mulher. Já falei isso. O resto são os nossos filhos, nossos pais, nossos maridos, nós mandamos. Em Bauru, existe 10 mil mulheres a mais do que homens. É significativo. Por favor, a palavra encontra-se aberta. Se não houver espontaneamente, vou escolher, hein? Microfone. Quem poderia iniciar, então, as perguntas? Aí seria importante para a audiência pública. Pode ser. Um minutinho, que tem um microfone com uma outra pessoa. Depois você fala, um minutinho só. Por favor, fique à vontade. Meu nome é Rosanete, eu estou representando a Secretaria do Bem-Estar Social. Mais próximo do microfone para que seja registrado. Meu nome é Rosanete, eu sou representante da Secretaria do Bem-Estar Social. E a minha pergunta é, nesse dia 25 de julho, quais as atividades a gente pode estar desenvolvendo na cidade? Grata pela pergunta. Bem, alguns exemplos nós demos, né? Caminhada, unir diferentes lideranças religiosas, mas assim, talvez
atividades artísticas, diversas áreas, teatro, música, né, a questão ligada à conservação ambiental, também podem ser atividades interessantes. E assim, dos questionamentos é o custo da bandeira, né? Isso seria para cada instituição, e talvez uma sugestão de atividades é a própria confecção da bandeira, né? Pode trabalhar nas escolas, nas entidades, confeccionando essa bandeira e já explanando sobre o seu significado. Aí pode ser uma das ideias, né? Mas não existe uma fórmula, né? O que gostaríamos mesmo é unir essas diversas caminhadas que existem na cidade ao longo do ano, todos juntos nessa pela paz. Porque a gente tem a caminhada da família, dos bebês, de combate ao preconceito, e tudo está ligado à cultura de paz. Então, uma grande expectativa nossa é reunirmos o maior número de pessoas possíveis para esse momento ecumênico no Vitória Régia, e a caminhada também, né? O abraço grátis também é uma sugestão de, não sei se vocês conhecem, né? Um instrumento para ampliar a afetividade, contato entre as pessoas. Quem é artista conhece também, é uma ferramenta interessante. Flávia, se tiver. Eu gostaria de complementar que a redefinição da cultura, né? Porque hoje, muitas vezes, a gente fala em cultura, e principalmente os jovens, as crianças, os adolescentes, eles necessitam de um apoio, uma redefinição, né? Que a gente converse com eles a respeito do que é isso. Porque hoje a gente vive uma massificação tão grande, né? Por conta de televisão, de computadores, as crianças estão muito presas aos aparatos eletrônicos, aos celulares. Então, é importante que a gente traga essa questão para o universo, né, da nossa sociedade, para dentro das escolas, enfim, para todos os lugares onde a gente tem essa possibilidade, né? Pergunte para as pessoas o que é cultura para você. Né? A cultura para mim é assistir o show de música pela televisão. Não, a cultura vai muito além disso. Vem das tradições da sua família, de quem viveu aqui anteriormente, né? Quem eram as pessoas que viviam aqui, como essas pessoas viviam, como elas estavam integradas no ambiente em que elas viviam. Porque hoje existe uma desconexão muito profunda desde esse ponto de vista, né? Então, assim, é importante ressaltar que existe também um conceito de paz biosférica. A gente nós nos esquecemos que somos parte integrante de um ser vivo maior, que é o nosso planeta, né? E como nós pacificamos nossas ações, eu costumo dizer assim, a gente tem o hábito de agradecer ao Pai, né? Nós vamos aos nossos templos, às nossas igrejas, junto com os nossos irmãos, então, estamos constantemente agradecendo ao Pai. E quem é que se lembra de agradecer à Mãe? A mãe generosa, que nos dá de comer, de vestir, de beber, que nos acolhe. Quem é que se recorda? Né? Acho que por isso esse grande significado aqui, que 99% do público aqui é feminino, né? Porque acho que a gente está querendo resgatar mesmo esse sentido de que, né, somos as mães do mundo, e o planeta é a nossa grande mãe, e a biosfera, que é a esfera da vida, é a nossa grande mãe. Então, trazer de volta esse conceito para cada um de nós, né? E compartilhar isso com os demais, principalmente com as gerações que estão vindo aí. Então, nós temos uma gama enorme de atividades que pode ser desenvolvida dentro desse contexto, né? Se nós estamos falando de unir arte, ciência e espiritualidade, é porque nós estamos num planeta que é um todo indivisível, e que as pessoas seguem insistindo em dividir em fronteiras e países, em barreiras, em guerras, em muros, em trincheiras, né? Porque hoje em dia muitos digamos assim, das estações culturais, que a gente pode falar até das escolas onde as crianças estão inseridas, estão mais parecidas com trincheiras de guerra do que lugares de promoção de cultura, gente. Entendem? Então, as crianças hoje estão trancafiadas dentro de escolas como se fossem presídios. Diariamente nos jornais hoje você vê a questão da violência escolar, criança com professor, professor com mãe, mãe com criança, mãe com professor. Então, talvez essa seja a nossa grande oportunidade de remodelar e fazermos a sociedade o que nós queremos para nós e para os nossos filhos, né? Então, assim, eu gostaria também de chamar a atenção que o dia 25 de julho ele é só um símbolo,
mas que todos os dias, e em toda e qualquer manifestação cultural e artística do município, essa bandeira tem que estar hasteada. Eu intenciono para que ela esteja nas praças públicas da nossa cidade, que as pessoas olhem e perguntem: que bandeira é essa? E que cada um de nós possa contar o que significa. Que nós incorporemos isso no nosso dia a dia. Intenciono que isso não caia como uma data única, uma vez por ano, mas que a gente possa trazer isso para a realidade da gente, né? Então, fica o convite e, enfim, é isso. Por favor, se apresente. Boa noite, meu nome é Roberta, eu trabalho na prefeitura também, representando a SEBS, e trabalho com crianças e adolescentes. E o que ela disse é a verdade. As crianças hoje em dia não têm cultura, não sabem o que é cultura. Eu escrevi algumas linhas e gostaria de compartilhar apenas. É mister considerar a importância da implantação do referido dia, tendo em conta que a violência impera soberana em muitas escolas, na comunidade, até na própria família. E a violência acaba sendo reproduzida e, pior, potencializada. É necessário a valorização da paz e, através da cultura, transformar vidas. As crianças e adolescentes, eu falo delas porque é o meu público, é quem eu conheço, quem eu posso falar com propriedade, sem generalizações, é claro, estão carentes de cultura, carentes de paz, carentes de arte. A arte é beleza. Então vamos, gente, vamos todos nós agora embelezar nossas vidas. Quem mais? Animem-se, é para nós. Algum representante masculino? Aqui. Importante ressaltar que, conforme bem disse a colega agora há pouco, quem somos? Se não houver uma cultura que nos distingua em relação aos demais povos, seremos apenas mais um. Aonde está a nossa brasilidade? Na nossa história, no nosso folclore, na nossa arte. E isso vem, esse reconhecimento vem com a cultura. Cultura não é conhecimento formal que se adquire na escola. Cultura é a síntese da vida, é a síntese do que somos. Todos somos cultos perante os estímulos da vida. E a capacidade em perceber e expressar o que somos é uma manifestação de cultura. A arte é um grande instrumento para isso. A arte não tem fronteiras do ponto de vista ideológico, do ponto de vista étnico, do ponto de vista econômico, social, financeiro. Então, mais do que nunca, esse dia nos remete a uma reflexão da nossa identidade. Quem somos? Somos brasileiros. Quem é o Brasil? Somos nós. Quem somos nós? Somos então, planetários. Exatamente. Quando se reportou que a juventude pede os seus referenciais históricos da brasilidade que somos, isso é fundamental. Por quê? Porque a televisão, a plasticidade, a questão da materialidade, a questão do intangível está mal colocado. A cultura é um bem imaterial, é um bem intangível do ponto de vista de quantificar, mas ele leva a comportamentos. Hoje, infelizmente, os comportamentos são ditados pelas novelas, para a maioria dos brasileiros. Mais de 80% dos brasileiros têm os seus referenciais e conceitos fundamentais do ponto de vista moral e ético ditado por novelas. Isso não é pouco. Resgatar a nossa identidade pelo que somos, pela vivência que temos, é fundamental. E movimentos nesse sentido devem ser enfatizados pela sua nobreza, para criar na pessoa a sua identidade e capacitá-la ao protagonismo, viver a sua própria vida e os seus sentimentos, e não aquilo que é reportado por comportamentos que visam um consumo, a materialização de uma sociedade que não busca o direito, o Estado de Direito, qual seja a igualdade. Nicholas Roerich, ele coloca muito bem que uma tríade fundamental para que se sustente a paz é que haja tolerância, haja o amor e haja o perdão. Isso só é possível se houver uma composição ética dentro da formação da pessoa que permita perdoar, reconhecer a diferença e aceitá-la. Isso é tolerância também.
E a grande pergunta que a humanidade faz há muito tempo, que move poetas, filósofos e a todos nós, o que é o amor? É uma resposta que só você pode dar. Você ama e é amado verdadeiramente? É uma verdade absoluta, individual, que ninguém pode responder por você. E isso cria uma identidade definitiva. E todo o esforço do Estado e do desenvolvimento de espiritualidade é de nos capacitar ao amor. Estado, governo, não provê amor, mas provê justiça, que implica uma aplicação do amor. Já a espiritualidade, que está nas religiões, qualquer que seja ela, e desde que verdadeira, é a prática do amor que a sustenta. E o conjunto dessas ações leva ao equilíbrio social, leva a uma sociedade mais justa, igualitária, que passa a ser uma bandeira política. Essa é uma grande política, a verdadeira política. Então, o que se reflete aqui hoje, o que se celebra na criação desse dia, é o exercício da política na sua mais nobre amostragem. E isso não é feito por políticos formais, isso é feito pelo povo. A verdadeira política e o verdadeiro poder emana do povo. Assim deveria ser, e assim o é nas sociedades mais desenvolvidas. Nós, Brasil, não somos uma sociedade ainda bem desenvolvida. Então, ter momentos que se possa refletir a cultura e a paz é possibilitar à maioria das pessoas uma reflexão que não faz parte do dia a dia, mas que implica fortemente no sofrimento de cada uma delas e na felicidade de cada uma delas. Então, eu parabenizo a iniciativa que fez com que todos os vereadores dessa casa, de forma unânime, assinassem esse projeto. A palavra continua aberta. Eu vi um violão aí. Nós queríamos convidar a Manu para que se manifestasse. Eu estou muito contente de estar aqui, participando desse momento. Eu tive o prazer e a honra de trabalhar com a Flávia também, e com muitas dessas pessoas, num evento cultural que eu realizo junto de uma amiga, parceira chamada Janaína Macena. O evento é chamado Jardim Cultural, e a gente fez algumas vezes aqui em Bauru, no ano de 2009, 2010, 2011 e 2012. E eu acho que, nesse momento, ao invés de falar mais do que a gente está falando aqui, eu vou cantar uma música de um compositor brasileiro chamado Beto Guedes. A arte é uma das mais ricas formas de expressão de quem somos, de que povo somos. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra. A paz na terra, amor, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia.
e nos alimenta com teus frutos. Tu que és do homem a maçã, vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2, pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor, o sal da terra. Merece palmas. A letra é muito pertinente ao momento. Recriar o paraíso por meio do amor. O paraíso existe dentro de nós. Fomos concebidos para o amor. Não podemos atrapalhar o projeto original, mas temos atrapalhado e muito. Não podemos ser passivos diante da propaganda, diante da materialização de sentimentos que não são nossos. Mais do que nunca, essa música, além da emoção que transmite, é uma grande síntese desse momento. Parabéns, Manu. Mais uma vez, parabéns, Manu. Por favor, apresente-se. Eu sou o Leandro Tessari, da SOS Cerrado, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar também a iniciativa. E gostaria de aproveitar a oportunidade para falar a respeito dos animais também. E principalmente porque eu acredito que a paz começa no prato, muitas vezes, né? E não é justo nós submetermos os animais a esse regime cruel e escravocrata que eles estão sendo submetidos aí ao longo dos anos. Os animais de abate, principalmente. E toda essa crueldade, toda essa dor, esse sofrimento que esses animais são submetidos, eles acabam sendo transferidos para nós também. E o ser humano ele prefere não olhar, ele prefere não enxergar essa condição. Mas hoje em dia um movimento também de proteção animal, de defesa dos direitos dos animais, está intensificando a luta para mostrar que as paredes dos abatedouros elas já são de vidro. Então as pessoas já conseguem ter esse conhecimento, ter essa informação e ver todo esse sofrimento que envolve a questão dos animais. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui, que a paz começa no prato. Parabéns pelas suas palavras. Eu peço uma parte, por favor. Então, Leandro, aproveitando a oportunidade, agradecer a sua presença aqui e também convidá-lo para a audiência pública que acontece agora, no próximo dia 30, que vai tratar exatamente sobre esse assunto, né, da questão animal na cidade, da questão dos maus tratos, a questão também da castração, enfim, posse responsável. Vai ser uma audiência muito importante. Fica aqui o convite para você, para todas as pessoas que estão participando aqui dessa audiência pública e também para os munícipes que nos acompanham em casa. Dia 30, a partir das 17 horas, aqui na Câmara Municipal, essa audiência pública que vai tratar da questão exclusiva da questão animal na cidade. Muito obrigado. Esse vereador, na legislatura passada, formulou um projeto que foi aprovado, qual seja a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Animais. À época também formulamos um projeto de lei que regulamenta a posse responsável dos animais e regra a questão da comercialização de animais, o que tem que ser revisto urgentemente, e também as sanções àqueles que maltratam os animais. Então, essa casa se mostra pertinente a esse contexto, por iniciativa do vereador Marcos, a audiência pública, e, com certeza, temos já o projeto pronto para apresentar a regulamentação da posse responsável. A palavra encontra-se aberta, por favor.
Gostaria de registrar também a presença do Alexandre Previero, aqui da Câmara Municipal de Bauru, e também da Josiane Patrícia de Souza, que é a nossa colaboradora aí, que está servindo água e café para o pessoal. Obrigado aí pela presença. Boa noite a todos. Meu nome é Daile, eu sou funcionária e estagiária do Serviço Social, né? E eu queria fazer uma pergunta: qual o órgão que partiu a ideia de instituir isso no município? Obrigada. Bem, como já foi citado, desde o começo de 2000, diversos municípios já instituíram este dia 25 de julho, né, como uma força de lei. Começou em Bauru, especificamente, esse trabalho no final de 2011, conforme a Flávia falou, por meio da rede Entrelaços, diversas pessoas e organizações que começaram a trazer esse tema para a reflexão, né, trazendo um especialista, um palestrante, um trabalho em grupo, né, e o ano passado deu continuidade a esse trabalho com o projeto Pela Paz, que foi apresentado para vocês, né? Mas é importante destacar, a Flávia até ela pode falar melhor, porque ela vivenciou isso também em outros países, né? Esse movimento pela paz, ele é mundial, né? Não é por acaso, está todo mundo, né, precisando de paz. Então, se quiser comentar um pouquinho, Flávia, a nível mundial, como isso está acontecendo. Em Bauru, especificamente, começou no final de 2011, por esse trabalho da rede. Bom, gente, realmente esse é um pacto internacional. Inclusive, quem tiver curiosidade pode acessar o site do Instituto Heritage no Brasil. Ali tem muitas informações e fotos, porque esse pacto ele foi assinado na ocorrência da Segunda Guerra Mundial. E, naquele momento, se viam as pessoas com as bandeiras nas ruas, pedindo paz. E hasteada em todos os monumentos para a preservação da cultura, para que não fossem bombardeados, né? De lá para cá, de certa forma, como não houveram guerras grandes mais, isso caiu num certo esquecimento, né? E faz uns anos vem sendo feito um trabalho pela própria Fundação Heritage em Nova York, de disseminação desse pacto pelo mundo novamente, com ações em vários países. Na América, nas Américas, isso toma muita força. Hoje em dia, faz uns meses, a cidade de Buenos Aires, como foi decretada cidade da paz, né? A bandeira da paz está hasteada, inclusive, nos navios da capitania argentina, esse é um exemplo. Em Santiago do Chile, muitas manifestações, fizeram uma bandeira da paz humana na frente do Palácio do Governo, muito linda, isso tudo se pode ver, isso está se propagando com muita rapidez, porque a gente sabe que nós estamos globalmente com muitos problemas, né? Isso não é uma questão só do movimento, isso reflete nas nossas crianças, né? Eu tenho um filho de 5 anos, quando ela falava das crianças, né, do trabalho da SEBS, eu hoje venho vendo isso de forma direta, porque ele está com 5 anos, eu tive que pôr ele na pré-escola. É impressionante a violência das crianças nessa idade. 5 anos, não tem professor que consiga conter, eles estão todo o tempo se estapeando. Isso vem de onde? Uma criança bate na outra, chega em casa, o pai fala: você apanhou? Você bate de volta. Né? Então, a gente precisa frear já, porque não é um problema de professor, de escola, de educação, é uma questão que cada um de nós tem que trazer consciente para dentro de nós, para dentro do nosso seio familiar. Né? E isso, com consequência, vai restaurando o nosso seio familiar. Né? Isso é só, quer dizer... Entrei num devaneio, né? Saí um pouco da pergunta, mas, de qualquer forma, isso está se manifestando em muitos países já de volta, porque está todo mundo na mesma situação, numa crise planetária sem precedentes anteriores. Assim, né? Então, eu convido a vocês que façam uma pesquisa, vocês vão achar em muitos países manifestações a respeito. Tá? Uma sugestão que nós podemos deixar, e essa audiência é para refletir ideias e sugestões, é que se insira, a partir desse dia a ser consagrado,
que se insira nos currículos escolares ensinamentos específicos sobre a cultura da paz, né? A cultura e a paz, e a cultura da paz. Né? A gente tem assim uma aspiração, né, assim que a gente conseguir a aprovação da lei pela casa, próximo passo é a gente trabalhar sobre o próximo festival, né, que a gente já tem alguns encaminhamentos, que já está aí, porque julho parece que não, mas para você organizar um evento, está aí. Então, a priori, eu acho que seria assim, cada um de nós, onde nós estivermos, tratar de se empoderar, né, a gente nos empoderarmos desse dia, dessa bandeira, dessas ações, onde estivermos, e que possamos, como a Paula salientou, em rede, fazer um festival esse ano, que nós tomemos toda a nossa cidade, né? Os espaços públicos, as escolas, levemos as bandeiras, possam estar durante a semana inteira nas escolas, nas universidades, no nosso teatro municipal, em todas as ações que aconteçam simultaneamente, né? Se a gente puder ter alguma praça pública onde ela possa estar hasteada permanentemente, talvez isso seja uma sugestão para casa, né? Que a gente tenha algum lugar em Bauru onde essa bandeira flameje os 365 dias do ano, né? Porque as pessoas cheguem aqui e falam, que bandeira é essa? O que é isso? E que a gente possa servir de centro difusor dessa informação para outros municípios e para o nosso estado inteiro. Afinal de contas, somos o coração do estado de São Paulo, né? Essa fica como uma sugestão. E, a partir daí, sim, pensar num comitê de paz no município, onde possamos, assim, realmente estarmos todos nós reunidos para que possamos assim ter uma continuidade, que a gente não deixe que isso fique num único dia, né? Mas que isso seja incorporado nas nossas instituições, nas nossas famílias, nos nossos movimentos, ações, enfim, e que cada vez mais pessoas possam se apoderar disso, porque a gente está falando de algo que não é meu, não é seu, não é da casa, é de um bem planetário, de todos os seres humanos, né? Que a gente possa, com rapidez, propagar essas mensagens, né? Que é para o bem comum de todos, né? Para que fique bem estabelecido, o projeto preceitua o seguinte: no dia 25 de julho, em todo o município, haverá realização de atividades artísticas, científicas, religiosas e culturais com grande confraternização. As escolas, museus, bibliotecas, prédios, repartições, instituições educacionais, científicas, culturais ou artísticas municipais e outros prédios públicos deverão hastear a bandeira da paz, realizando-se cerimônias alusivas ao dia. Isso é o que diz o projeto. A palavra encontra-se aberta. Vou fazer uma intervenção aqui, presidente. Gostaria de parabenizar aí a Paula, do Senac, a Flávia Toquete, do sítio Jatobá, e todas as pessoas que estão participando. A gente sabe da luta, né, dessas pessoas na instituição desse dia municipal. Porque às vezes as pessoas não compreendem direito e acham que é mais um dia que vai ser criado para o calendário municipal de festividades sem nenhum objetivo. E a gente sabe que os dias, cada dia que passa, mais difícil fica a vida das pessoas, com o número de violência que vem aumentando, seja nas escolas, seja nas ruas, seja no trânsito, né? A quantidade de pessoas aqui na cidade de Bauru, por exemplo, que morreu no trânsito, já igualou, nesse mês, já igualou a mesma quantidade do ano todo de 2012. Então, é muito preocupante. Então, quando a gente fala em violência, a gente fala de todos os tipos de violência, né? E a gente percebe o individualismo cada vez mais tomando conta das pessoas, né? Eu quero chegar primeiro, então eu vou passar na tua frente e você que chega atrasado. Enfim, na escola, as crianças que querem levar vantagem em cima dos outros, as brincadeiras, os bullying que são praticados nas escolas, que muitas vezes as crianças aprendem em casa com a família, porque o pai tira sarro do vizinho, porque é orelhudo, porque é gordinho, enfim, e a criança acaba levando para a escola. Então, gostaria mesmo de estar parabenizando, é importantíssimo que essa data seja instituída no município. Em 2010, eu ainda como presidente da Associação Bauru pela Diversidade, nós realizamos a 3ª Parada da Diversidade aqui em Bauru, onde o tema foi: Eu amo a vida, diga não à violência.
né? E nós temos até hoje as camisetas com as logomarcas ainda que circulam pela cidade, camiseta branca. As pessoas ouviram o chamado, foram de brancos na Parada da Diversidade. E eu sugiro que, a partir da instituição dessa data no município, que as escolas municipais, né, nessa data do dia 25, todos os alunos vão de branco, e até mesmo depois levar essas ideias para as empresas, para as grandes empresas que nós temos aqui no município, para que a essa ideia de usar o branco nesse dia 25, aí comemorando o Dia da Cultura da Paz. Então, parabéns pela luta de vocês. Eu acho que é só assim, né, na união das pessoas, falando a mesma língua, que nós vamos ter um objetivo alcançado e, quem sabe, aí, um mundo com menos violência. É só isso, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Por favor. Uma sugestão que a Flávia deu agora também é a confecção de adesivos com o símbolo da bandeira, também pode ser uma ideia, um custo baixo, né? E eu queria aproveitar a oportunidade, que eu estou com a fala, de dizer o quanto a Câmara este ano foi aberta para essa temática, que é importante dizer que há uns anos atrás nós trouxemos essa proposta, onde por diversos fatores ela não foi à frente, né? E que, pessoalmente, eu achei que foi uma forma de articulação muito revolucionária e o que é de fato democrático. Por ser um movimento não partidário, todos os vereadores se interessaram e aceitaram o convite de serem autores dessa lei. Portanto, os 17 membros, né, por ser uma exigência da casa, precisa ser uma autoria, então nada mais legítimo, né, e agradecer também a abertura dessa casa por terem aceitado esse desafio, essa proposta, né, uma lei de autoria dos 17 membros. Eu, pessoalmente, acredito que é muito interessante e até revolucionário nos dias de hoje, que a gente fala tanto em democracia, né, mas veja aqui a plenária, né, a gente esperava que essa plateia estivesse cheia, mas agradeço por vocês estarem aqui conosco. Maioria mulheres, agradeço aí o gênero masculino, mas, como diz a música da Manu, precisamos de todos, né? Todos devemos estar juntos para que esse movimento se fortaleça cada vez mais, né? E que a transformação realmente seja efetiva. Tá. Expressa também a transcendência do movimento, a questão de ter também uma comemoração ecumênica, tá certo? A paz nasce aí, da união de todos, né? Independente das vertentes religiosas, étnicas e qualquer que seja ela. Parabéns. Perguntas? Uma coisa que eu achei interessante, não preciso me apresentar novamente, né? Meu nome é Roberta. Uma coisa que eu achei interessante, e dá para ver, a união da paz com a cultura. E é a pura verdade. Hoje em dia, o que se vê na TV? É só filme violento. E os joguinhos de videogame? A gente que trabalha com criança pequena, eles têm um jogo americano que chama bullying. Você passa de fase quando você bate na outra criança. Eles falam, tia, pode jogar? Eu falo, não, não pode. Isso é apologia à violência. Mas é o que eles gostam de fazer. Mas por quê? Será que é porque não tem... porque é melhor? Não. É porque eles não conhecem uma outra forma. Hoje em dia não se fala em arte, não se fala em cultura. Não é... Deveria ter mais, sabe? Aprender a tocar música, vamos cantar, vamos fazer curso. Outro dia, nós demos lá para as nossas crianças dança circular. Eu achei que não iam. Imagina, tudo adolescente. Fui lá no meio da grama, todo mundo descalço, falou, vamos fazer uma dança circular com tema indígena. E eles adoraram. Então, às vezes, se a gente fizer, a gente vai conseguir, mas tem que ser todo mundo junto. Não adianta ser só de um lado, tem que ser família, tem que ser sociedade. Então, esse é um passo muito importante. Eu não sei porquê, aliás, eu sei, né? Tem tudo a ver. Eu lembrei de um livro, eu não sei quem já leu aqui, que chama Fahrenheit 451. Leiam. É um livro, ele é antigo, ele é da década de 50. É um livro muito bom, de ficção científica. E nesse livro, eu vou só resumir. Os livros eram proibidos e as pessoas tinham uma TV do tamanho da parede. E não é o que está acontecendo hoje. Os livros não são proibidos, mas quem lê? Quem gosta de ler? Existe um estímulo. De repente,
o que vai acontecer hoje vai transformar o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país. Só reforçando aqui, o lema do Reires é onde a paz, a cultura, onde a cultura, a paz. Né? E a gente tem esse foco da ciência, a arte e a espiritualidade, no grande círculo da cultura. Tá aí, são 3 temas, olha quanta coisa que a gente pode desenvolver aqui no nosso município e se expandir para a região toda. Né? Eu me lembrei de algo interessante, só uma curiosidade que eu queria compartilhar. Em Bagdad, há muitos anos atrás, foi uma civilização muitíssimo desenvolvida artisticamente. Eles tinham bibliotecas enormes, com livros confeccionados à mão, costurados à mão, desenhados à mão, onde muitos deles, em muitos desses livros constavam planos de engenharia de maquinários. Mas o califa nunca permitiu que nenhuma máquina fosse desenvolvida, porque ele sabia que ia suplantar a arte humana. Então, em um momento, mas ao mesmo tempo ele tinha algumas máquinas para sua própria diversão. E uma delas era o que a gente conhece hoje como relógio, que ele, querendo presentear o grande imperador do Ocidente, na época Júlio César, mandou uma caixa cheia de presentes, onde resolveu dar o seu presente, o seu brinquedo preferido de presente para o grande imperador, para o grande imperador do Ocidente. Então, ele mandou na caixa várias coisas, ouros e presentes, incensos e tal, e junto o seu brinquedo preferido, que foi apropriado pelo criador das calendas, porque, eu não sei se vocês sabem, mas calenda significa livro de pagamento de contas, não é sistema de medição de tempo, que os calendas são romanas e vem de Júlio César, Július e Augustus César, onde incorporaram um relógio. Só estou fazendo essa observação porque a gente está falando que as crianças estão absorvidas pela máquina hoje. E pela cultura da máquina, pela cultura das armas, que estão suplantando o quê? Estão substituindo o quê? A cultura humana. As habilidades humanas, a elevação da nossa alma, as nossas melhores qualidades. Então, eu coloco isso para que a gente reflexione um pouco a respeito. É isso. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Maria das Dores. Eu estou representando aqui, além da Rede Entre Laços, também a Câmara. Nós estamos contentes com essa atividade que foi estabelecida e hoje aqui realizando essa audiência pública. Nesse sentido, nós podemos dizer que nós representamos aqui pessoas que têm acesso a nós, pessoas que nós podemos levar isso e disseminar. Nós já temos aí a rede que está disseminando para públicos que estão nos assistindo. E, além disso, nós podemos levar isso para as pessoas que nós representamos. E, ainda que uma ação local nesse dia, ainda que pequena, ela deve ser feita. Porque tem uma frase muito feliz de Edmund Burke que diz o seguinte: comete erro maior aquele que não faz nada por achar que só pode fazer um pouco. Então, que nós possamos levar essa consciência conosco e falar, mas eu estou no meu trabalho, na minha sala de aula, ou no meu ambiente de trabalho, mas naquele ambiente de trabalho, eu vejo a bandeira aqui na cadeira. Então, naquele ambiente de trabalho, se nós tivermos ali a possibilidade de estar com um adesivo, ou vestindo branco, ou mesmo naquele momento tendo a liberdade de promover ali uma ação, uma reflexão, um momento de trazer as pessoas a refletirem sobre o dia, já será de grande feito. E o interessante que seria muito bom se tivéssemos como registrar isso.
Então, por exemplo, estou numa instituição e quero registrar o meu movimento que ele está aderindo ao dia e está fazendo uma ação. Então, seria interessante que nós pudéssemos ligar para um local e dizer, olha, eu estou com um grupo, nós estamos em 10, 12, 15, 100, e nós estamos adeptos ao dia, estamos promovendo uma ação de reflexão, uma ação cultural, uma cantata, uma exposição com relação ao dia. Então, seria interessante que nós pudéssemos divulgar isso tanto para a rede, quanto para os locais onde nós voltaremos e possamos disseminar isso a partir daquilo que nós vivenciamos aqui hoje. Coincidência ou não, trabalho com a Maria, assessores do Dr. Paulo. Querendo dizer, alguma coisinha já foi falada, importante. Acho que a paz nasce em cada um de nós. Às vezes a gente fala em paz e não tem paz no lar. Às vezes a gente fala em paz e não tem paz no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos. Que nós possamos, né, ser esse testemunho de uma pessoa que ama, que mostra o seu amor, porque às vezes nós não o demonstramos. E o amor é incrível porque é uma coisa que parte de alguém para alguém. Eu não tenho como ter amor e viver sozinho. Por isso acho que nós estamos aqui, para conviver, para trocar ideias, para mostrar o mundo, o verdadeiro amor e o verdadeiro caminho. É isso que eu queria deixar. Gostaria de registrar a presença também, da Andréia Sodati, que é a nossa secretária do presidente da Câmara, do Sandro Bussola. Obrigado pela sua presença, pelo seu apoio. Também o Fabrício Genaro, que é o assessor do Roque Ferreira. Obrigado, Fabrício. Discutimos aqui conceitos profundos, qual seja paz, cultura, mas principalmente a paz. Sem paz, a guerra se coloca. O Brasil não terá paz se não aceitar suas diferenças. Somos o país mais miscigenado do mundo. E essa miscigenação nos completa, nos caracteriza, nos dá tudo para que sejamos uma nação que ainda está em formação. Então, mais do que nunca, atitudes como essa, sistematicamente sendo repetidas, principalmente nas escolas, criam sim um comportamento que pode ser reproduzido no futuro. Mais uma vez, enalteço a importância desse tema. Foi sugerido aqui a criação de um Comitê da Paz, lembrando que o próprio projeto já preceitua a formação de uma comissão formada por 7 membros, presidida por um representante do Poder Executivo. E essa comissão é composta pelo representante do Poder Executivo, um representante do Poder Legislativo, um representante do Ministério Público, um representante da Secretaria da Cultura, um representante da Secretaria da Educação e 2 representantes da comunidade vinculados à cultura e à paz. Então, é um projeto que já estabelece uma estrutura para que se possa organizar esse dia. É um projeto que pode trazer consequências muito benéficas, principalmente no ambiente escolar, na infância. E outros também. Por favor. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos e também a oportunidade de ter a palavra. Eu sou a Laura, eu sou estudante de Direito na Unesp, em Franca. E uma das coisas que eu pensava muito no começo do curso, quando eu estudei a história do direito, foi que as leis, as normas, elas foram surgindo em grande parte porque havia questões problemáticas que não eram resolvidas voluntariamente pelas partes envolvidas, por renúncia, por cessões, por acordos. Então, foram necessárias normas para regular, para ditar o que aconteceria nesses casos. E isso me fez pensar que a quantidade de leis, de normas, cresceu da mesma forma como o individualismo dos seres humanos. As pessoas passaram a ser cada vez mais egoístas, pensar nos seus interesses, pensarem só em si mesmas. E então eu acredito que o desejo de buscar a verdadeira paz, ele não parte só da nossa natureza humana, mas de algo além disso. E se não houver um alicerce firme, essa busca acaba sendo vã, acaba sendo uma busca por uma paz oca, por uma paz aparente, só pelo politicamente correto. Então,
eu deixo a reflexão, assim, que cada um possa ter um encontro com essa motivação verdadeira, quem seja a procura pela paz genuína, pela paz que não é vazia, que não se esgota em si mesma, né? É isso, obrigada. Nós que agradecemos a sua contribuição. A palavra é de vocês. Usem, senão outros usarão. Acusamos aqui a presença de Adão, o primeiro homem, que faz parte da comunicação. Por favor, a provocação foi a propósito disso mesmo. Eu não iria falar, eu sou cristão, mas orei e disse, se for provocado, assim farei. Certo. Né? Em Isaías 9:6, a palavra diz assim, porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o nome dele será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu entendo que não é possível haver paz apenas no corpo. Ela não é alguma coisa que se gera na mente, mas é fruto do Espírito. As pessoas só têm paz verdadeiramente se isso é algo que vem do Espírito. Interessante que Beto Guedes nunca se declarou um cristão. Mas se observarmos em todas as letras de Beto Guedes, há uma expressão do Evangelho. Ele diz, quando entrar setembro e a boa nova chegar ao campo. Ele diz, sal da terra. E Jesus expressou da seguinte maneira, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E quando se refere a sal da terra, ele diz assim, se o sal não servir para salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nesse momento, então, nós temos que fazer uma reflexão. Embora muitos aqui sejam evolucionistas, enquanto criacionista, eu quero dizer o seguinte, quando Deus criou o homem, não é? Ele deu ao homem um jardim, e a única coisa que Deus pediu ao homem foi, guarda o jardim, e o homem não soube guardar o jardim, e por não saber guardar o jardim, o homem foi lançado fora do jardim, e para voltar ao jardim, o homem precisa voltar ao Criador, a Deus. Jesus disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não entristeça o teu coração, não se entristeça, nem se atemorize, nem tenha medo. Então aquele que busca a paz, precisa verdadeiramente ser alguém corajoso. Aquele que busca a paz, efetivamente precisa ser alguém que tenha em si mesmo a paz, porque nós só podemos dar aos outros o que nós temos. É interessante que de todas as culturas que há sobre a face da terra, há uma em especial que eles se saudam desta forma: Shalom Adonai, ou seja, a paz de Deus. E quando alguém fala assim, Shalom Adonai, o outro responde, Adonai Shalom, o Senhor te dê a paz.
essa cultura que chegou até nós do Ocidente, ela teve um preço muito caro. E foi nos dada por um homem, não é? Do qual dele foi profetizado em Isaías 9:6. Esse homem não feriu ninguém. Não matou ninguém. Ao contrário, ele ressuscitou. E como foi notado aqui que só há mulheres, esse homem teve um cuidado muito grande com uma mulher adúltera, que pela lei ela poderia ser apedrejada. E de uma forma assim sintomática, quando trazem a ele aquela mulher, ele senta-se ao chão e começa a escrever. E ao escrever, ele faz um movimento com todos os grãos de areia. E nós sabemos que a pedra só pode se formar com milhões de grãos de areia. E é preciso um tempo que para nós pode ser milhões de anos. E quando ele fazia aquilo, ele queria sinalizar dizendo dessa forma: eu escrevi a lei e dei a lei a um homem. Escrevi com o meu dedo numa pedra. E esse homem, quando descia, encontrou toda uma nação perdida. E esse homem quebrou a tábua da lei. Naquele momento em que aquela mulher estava exposta a juízo, os religiosos, não é? Os fariseus, eles eram o ministério público. Eles estavam acusando aquela mulher. E aquele homem disse assim: se alguém de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. E conta a passagem que os mais velhos foram saindo primeiro. E saíram todos. E ficou somente ele e aquela mulher. E ele faz uma pergunta para ela assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles tinham todos partido. Ninguém os condenou. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Eu não sei como é que vocês vão entender isso, mas a paz, para estar no meio de nós, dentro de nós, precisa ser fruto do nosso espírito. Porque o corpo vai expressar a nossa força, a nossa elegância, a nossa beleza, as nossas diferenças, mas a paz precisa nascer dentro de nós, no nosso espírito, porque senão, como observou uma menina que esteve aqui agora há pouco, dizendo, senão nós teremos a paz do politicamente correto, nós teremos a paz vazia, vivendo dentro de nós conflitos individuais. E os conflitos individuais, eles se traduzem em violência coletiva. E eu posso dizer, Shalom Adonai. E vocês podem responder, Adonai Shalom? Amém. Obrigado pela sua contribuição, Adão. Lembrando que vivemos num Estado laico, onde a religião não interfere na decisão do Estado, do governo. Mas vivemos também num Estado democrático de direito, onde a liberdade individual nos permite manifestarmos, onde quer que seja, o que pensamos, o que sentimos. Obrigado, Adão. A paz, àqueles que acreditam no Deus cristão, advém do ser espiritual. O homem é um ser espiritual, segundo o cristianismo.
todas as decisões que norteiam a vida de um cristão partem do aspecto espiritual. E a paz é a grande síntese, conforme bem disse o Adão. Contribuição significativa, assim como todas. Por favor, a palavra continua. Alguém quer ser provocado, como foi o Adão? Foi muito salutar, foi muito produtivo, nos remete a uma reflexão o dia de hoje. Esperamos que as gerações vindouras saibam reconhecer o esforço dos que aqui estão, no sentido de cultuar a paz e fazer com que a cultura seja uma referência nas nossas existências. Uma vez mais, a palavra se encontra aberta. Agradeço a todos que participaram desse evento. Mais uma pessoa se manifesta. Por favor, Andréia. Todos contribuem, todos têm o que acrescentar. Não importa o referencial. Não por favor, aguentei. Andréia. Não aguentei. Bom, todo mundo estava falando aqui do realmente, né? Pessoal, as pessoas são egoístas mesmo. Eu quero deixar meu testemunho assim. Uma iniciativa e até uma indicação para vocês, vereadores e vereadora. Eu, quando estou andando por aí, eu percebo que tem pessoas na rua, né? Você olha e fala, nossa, pessoa bêbada, caído na calçada, um drogado. Só que ninguém tem coragem de ir lá e dar a mão e puxar essa pessoa. 3 vezes eu fiz isso. E as 3 vezes que eu fiz isso, foi muito recompensador. Porque quando você olha, você fala, nossa, não posso chegar perto daquela pessoa suja, né? Você já está com um preconceito ali. E a primeira vez, quando eu tive a coragem de um senhorzinho, assim, deitado na calçada, todo com sangue, eu falei, meu Deus, eu tenho que parar. Estava eu e meu filho, eu tenho um filhinho mocinho. Mãe, não faz isso, não faz isso. Eu falei, não, meu Deus, ele está bêbado, mãe, você não está vendo? Eu falei, não, eu vou parar. A história desse senhor, gente, ele apanhou do filho, ele passou a noite na calçada, era bem de manhãzinha, eu estava indo na casa do meu irmão no Vista Alegre. Hoje ele está morando lá na Vila Vicentina. Eu nunca falei isso para ninguém, só o pessoal da minha família que sabe. Porque o filho dele era drogado. Polícia pegou droga dentro da casa, enfim. Parece que eu apareci na hora, eu acabei ajudando na iniciativa que eu tive de ajudar aquela pessoa que estava na rua, que muitas pessoas viram, achando que ele estava ali bêbado e nem imaginava a história dessa pessoa, apanhava dentro de casa. Saiu na Record o caso, tudo. Ele era acorrentado no quarto pelo filho. E ele chegou até a rua, porque o filho acabou deixando a porta aberta, apanhava e o filho usava droga, enfim, foi resolvido. Ele está lá na Vila Vicentina, fui ver uma vez, estou devendo mais visita. Ele já não está muito bem da cabeça, mas está lá sob os cuidados. E uma outra vez, indo na casa da minha mãe, caminho da minha casa, minha mãe para perto de casa, o menino, no ponto de ônibus, desmaiado. Eu estava sozinha esse dia. Eu falei, não é possível, gente. O que essa criança está fazendo aí? Eu tenho que parar e ver. Voltei o menino lá. Fui lá, ajudei, levei o menino embora. E uma outra vez, esses dias, saindo daqui, indo buscar meu filho, um senhor, bem vestido, escura a rua, eu estava sozinha. É algo maior do que eu isso. E é isso que eles estavam falando agora, a iniciativa. O que eu pensei? Esse senhor morava em frente, mas ele não conseguia atravessar a rua, de tão bêbado que ele estava. Eu falei, senhor, aí deu uma bronca nele, né? Deu uma bronca, para com isso. Se ele me entendeu, eu não sei, né? Porque estava bêbado, enfim. Mas pelo menos eu ajudei, abri o portão para ele. Então é isso que eu quero deixar aqui. E a indicação que eu quero fazer, por que não ter em Bauru, eu não sei se tem isso, às vezes eu estou leiga no assunto, um grupo de ajuda? Porque se você andar por aí, não precisa ser de madrugada, você vê pessoas caídas pela rua, jovens, velhos, pessoas, né, viciadas, um grupo para poder estar ajudando, tirar essas pessoas da rua. Por quê? Quando acaba a nossa fé, nós temos que ter aquela pessoa que tem fé, nos estender a mão e puxar, vem cá, eu estou aqui. Porque a fé, claro, é de Deus, só que começa de cada um de nós começa essa fé. Esse é o testemunho que quer dizer, desculpa, gente, estou nervosa.
Mas é isso, gente. Eu acho que a iniciativa começa um com o outro, o amor um pelo outro, como o Sérgio falou, o amor ao próximo. O amor ao próximo não é só pelo seu filho, pela sua filha, seu pai e mãe, não. É geral. O respeito, em primeiro lugar. Sabe, as pessoas julgam demais. Cadê? Vamos parar com isso. Né? Para que isso? Vamos estender a mão e ajudar. Vem cá, vamos perguntar antes de julgar. Isso é muito importante. Eu penso assim, e gostaria, como todos nós aqui estamos debatendo esse tema, né, paz e tudo isso que a gente está falando, amor ao próximo, se muitos, né, pensassem assim como a gente. Né? Então, fica a minha indicação aí para vocês, desse grupo de ajuda, está passando por Bauru e está estendendo a mão para essas pessoas que ficam na rua aí, passa dias e noites, como esse senhor que passou a noite, e todo mundo julgando ele como um bêbado, e mal sabia a história desse senhor. Obrigada, gente. Andréia, existem diversos grupos na cidade ligados a entidades mais variadas. Os principais deles são ligados a entidades religiosas e que fazem esse trabalho de forma bastante eficiente até, apesar de que a miséria é muito grande. O que nós poderíamos sugerir é que houvesse um fórum ou um espaço em que esses grupos samaritanos, quaisquer que sejam as suas origens, pudessem se reunir e organizar suas ações para que não fossem redundantes, para que não fossem a mesma, ou pelo menos na parte geográfica, no mesmo lugar. Que houvesse uma logística para que os esforços não fossem despendidos de forma a não resultar em boas ações. De qualquer forma, a sua sugestão é bem-vinda, tá certo? E por favor. Bom, eu gostaria só de esclarecer a colega que acabou de falar que existe, inclusive, um grupo da SEBS, que é a abordagem social noturna, fica na rua das 7 da noite às 7 da manhã, acolhendo moradores de rua. Faz a abordagem, conversa, leva alguma coisa para comer, se precisar, leva até o albergue. Já chegamos a ir até no Esquadrão da Vida. Eu trabalhei lá por 7 meses. Agora eu voltei, porque eu sempre trabalhei com criança e adolescente, fiquei lá por 7 meses e voltei para as crianças. Mas ele existe e é muito bom. Além de atender moradores de rua, se encontra alguém caído, chama o SAMU, também faz isso. Existe a abordagem social. O telefone, é 3222-6308. Deixa eu só confirmar. Mas a minha memória é boa, eu acho que é isso sim. Espera só um pouquinho. Perfeito. Então, esses movimentos existem, são movimentos que devem ser incentivados, porque acolhem pessoas que estão vivendo o seu pior momento espiritual com reflexão na materialidade da vida. Alguém mais gostaria de se manifestar? Só um momento, é 3222-6308 mesmo. Então, fale com calma, olhando para a câmera, para que as pessoas possam entendê-la. O telefone é 3222-6308. Faz a abordagem durante o dia, existe atendimento dos moradores de rua também. Lá eles são orientados por psicóloga, eles recebem alimentação, tomam um banho, assistente social. É um serviço muito bom. Pode fazer uma colocação, obrigada. Por favor? Eu entendo a colocação, eu conheço o trabalho da SEBS, já tive satisfação de, inclusive, participar de uma abordagem no viaduto da 13 de Maio, nas madrugadas. Mas eu entendo também a colocação da Andréia, porque Bauru, a gente está se tornando muito comum você andar nas ruas e ver a quantidade de pessoas, a gente não precisa ir longe, se a gente olhar pela janela aqui, a gente vê as pessoas que ficam aqui na praça, ao lado da Câmara. Então, a gente não entende, talvez o trabalho bem feito da cidade de Bauru tem feito com que mais pessoas tenham vindo para cá, porque muitas pessoas não são daqui de Bauru. Muitas pessoas têm vindo de outras cidades para ser cuidados e ter o atendimento aqui em Bauru. Talvez seja esse o motivo de tantas pessoas, mas eu acredito, Dr. Paulo, que um fórum de debate junto com esse grupo da SEBS e com esses grupos que são os voluntários, para fazer uma ação integrada. Eu acredito que esse é o caminho não só para esse problema das pessoas que estão na rua, mas para todos os problemas do município, que a gente conhece vários grupos que fazem trabalhos em pontos diferentes da cidade. Acredito que a união vai dar uma resolução maior, quem sabe aí
palavra feia, mutirão, mas acho que seria isso. Todos se unir e fazer um trabalho para que a gente pudesse chegar numa solução para essas pessoas que estão hoje nas ruas da cidade de Bauru. Estamos aqui reunidos, então, para corroborar o projeto de lei que institui o dia 25 de julho do calendário gregoriano como Dia Municipal da Cultura e da Paz, bem como é adotada a Bandeira da Paz no município de Bauru. Sugestões foram dadas. Sugeriu-se que a Bandeira da Paz seja hasteado permanentemente na cidade de Bauru. É, por demais, simbólico e significativo a sugestão. Sugeriu-se também a criação de um Comitê da Paz, que pode ser extrapolado para a comissão que o próprio projeto já estabelece, com a participação do governo nas suas 3 esferas, judiciária, legislativa e executiva, além de secretários da Cultura e da Educação e de representantes da comunidade. Foi sugerido também que no dia 25 de julho fosse arregimentado instituições, entidades públicas e privadas, em que fosse feito o registro das ações que foram efetuadas nesse dia, no sentido de criar uma cultura à memória, coisa que é tão pobre no Brasil. O passado serve de pouca referência para as decisões, principalmente das gerações mais novas. Essa é uma sugestão que foi feita. Também foi feito agora uma sugestão no sentido de se criar um cenário, qual seja, podemos chamar de fórum, que estabelecesse a logística ideal dos movimentos samaritanos, religiosos, quaisquer que sejam, no sentido de resgatar a cidadania das pessoas, resgatar as pessoas do estado de miséria física, material e espiritual. Já é feito por diversos grupos, mas a integração desses grupos traria uma maior resolutividade ao sistema. São essas sugestões que aqui foram feitas. Foram feitos comentários ainda em relação à atuação do SEBS, que é uma atuação louvável, que merece reconhecimento, que pode, no entanto, ser aprimorada. Hoje é um dia, então, que se dá início, de maneira formal, dentro do projeto de lei que aqui se discutiu, a uma caminhada municipal, que, na verdade, é uma repercussão da necessidade do homem em se encontrar, em buscar a sua paz interior para que ela possa repercutir na paz coletiva. Esse é o grande desafio de todas as sociedades, de todos os modos de governar o povo. Esse é um desafio em que a comunidade propõe a essa casa, seus representantes legítimos e legais, que se cultue a paz. Grande projeto, grande desafio, utopia para alguns, mas motivo ideal de vida para muitos. Aqui estamos, então, para referendar a criação desse projeto de lei. Não havendo mais nada a se manifestar, a palavra esteve aberta a quem quisesse fazer uso, caracterizando o nosso Estado democrático de direito, respeitando-se todas as características individuais aqui expressas. Encerramos este evento formal desta Casa de Leis. E nada mais havendo a tratar, a Câmara Municipal de Bauru dá por encerrada a presente audiência pública às 19h13 do dia 18 de abril de 2013 e agradece a presença de todos. Essa casa esteve enobrecida com a presença de vocês. Retornem, façam dela a sua casa. Obrigado.